Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema mais difícil que é o medo. O medo de se tornar assessor e o medo de prosseguir na carreira de assessor, porque às vezes as coisas não estão dando certo. Você tem essa sensação? Vamos falar sobre isso hoje? Mas antes deixa eu contar por que eu tive a inspiração para fazer esse vídeo, né? Eu estou nesse momento fazendo algumas entrevistas com pessoas que vão trabalhar no meu time e eu gosto muito de conversar com essas pessoas, né? Pessoas que ainda não são, na sua maioria, assessoras de investimentos, não estão nessa profissão, não estão na carreira do mercado financeiro ou são gerentes de banco e querem, pensam, né? Ou estão conhecendo a migração para esse modelo de assessor de investimentos. E o que eu vejo, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas boas, eu vejo gente que eu gosto, gente que eu falo, pô, esse cara aí daria certo, essa moça, ela se daria bem na profissão, mas eles acabam não vindo, eles acabam não tendo a coragem de dar o passo, de ir em direção à profissão de assessor de investimentos, justamente por ser uma profissão autônoma, né, em que o nosso ganho ele não é garantido, em que, na maioria dos casos, claro que em alguns casos você pode ter uma luva, você pode ter um salário que normalmente vai durar um tempo, né? Pelo menos, tipo, não é para sempre na maioria das vezes, mas 6 meses, um ano, né? Isso sim existe, mas é para a minoria, é principalmente para quem já tem uma carteira de investimentos ou para quem já foi gerente de banco há muitos anos. A maior parte das pessoas que começam, elas vão começar sem salário ou com salário muito baixo. E isso é um grande desafio na nossa profissão, né? Como começar desse jeito, como criar coragem. É mais ou menos aquela piscina gelada, né? Que você está morrendo de medo ali para pular. E realmente quando você pula vem aquele choque inicial. Mas depois eu acho que acaba sempre valendo a pena pular na piscina, né? Então vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Eu passei por essa decisão também, tá, gente? Obviamente, eu também tive que fazer essa escolha. No começo da minha carreira, eu era novo ali, eu tinha 23 anos e eu tinha duas propostas, né? Ou eu viria a me tornar assessor de investimentos num escritório que eu não sabia na época, né? Eu não entendia direito o que isso queria dizer, quantas dificuldades se somariam para mim por causa disso, mas era num escritório que era novo na cidade, não tinha nenhum cliente na cidade. Eu não conhecia pessoas, eu não conhecia, mais ou menos que eu não conhecia a cidade direito, porque eu só era universitário na cidade, né? Eu não conhecia realmente a vida corporativa da cidade. E eu tinha essa proposta, né, para ser assessor autônomo e captar meus próprios clientes ali do zero. E eu tinha uma proposta do Bradesco Corporate, que um grande amigo me indicou. Na verdade, eu já ia entrar, né, no Bradesco, estava certo que eu ia entrar lá. Tinha um salário maravilhoso para mim na época, cara, era sensacional esse salário, que era um salário de R$3.500 e poxa, para alguém que não ganhava nada, né, e tal, eu precisando ali começar a ganhar R$3.500 era muita coisa, né, muito melhor do que trabalhar como autônomo. E eu demorei, né, eu demorei um pouco para ganhar para chegar no meu break-even, mas mesmo assim eu tomei essa decisão justamente porque eu acreditava muito nesse modelo, tá? Eu acreditava muito no modelo em que se você se esforçar, se você der resultado, você vai ganhar mais por isso e principalmente eu me animava a questão de não ter teto, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não queria ter teto, eu queria, poxa, se eu me esforçar mais e mais e mais, se eu fizer uma coisa diferenciada, eu posso ganhar mais e mais e mais. E eu acho que esse é o grande bacana da nossa profissão. O que eu posso compartilhar com vocês, tá? Da experiência que eu tive, da experiência com outras pessoas que eu conheço, da experiência da minha noiva também, que também tomou essa decisão. Vou contar para vocês, a Malu, ela também tomou uma decisão parecida. Ela é psicóloga, ela trabalhava em hospital e o sonho dela, né, o objetivo dela, não sei se é do sonho, mas pelo menos o objetivo dela era prestar o concurso ali e trabalhar aqui no HC de Ribeirão Preto, né, Hospital Central. Nos 2 anos que ela ficou no hospital, ela me falou, eu comentei, né, que eu ia falar dela do vídeo, ela me falou quanto ela ganhava. Ela ganhava R$1.024, tá? E o concurso do hospital dava alguma coisa entre R$2.500, R$3.000. E eu vejo que muita gente, assim como eu, quase tomei a decisão de ir pro banco lá atrás, e muitas pessoas que eu vejo tomando essas decisões hoje,
elas são muito tentadas por esse dinheiro que parece muita coisa, né? E é muita coisa mesmo. Quando a gente pega o Brasil e a maior parte das oportunidades que tem, e quando a gente olha, principalmente quando a gente olha a pirâmide de ganho, né, da maioria das pessoas, você vai ver que se você ganhar R$3.500 que seja, você vai estar ali acima de 80% da população ou alguma coisa parecida, tá? Então, aqui em casa os dois somos autônomos, né? Tanto eu quanto ela, e vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, de como que é essa vida de ser autônomo e não ter salário fixo e ser assessor de investimentos principalmente. Mas assim, gente, parece um bicho de 7 cabeças, tá? Parece um bicho de 7 cabeças, mas na minha experiência, primeiro, a renda do assessor de investimentos, ela não oscila tanto assim, não é tanto como vocês estão pensando. Porque, ou pelo menos é do que eu pensava no começo, né? O que eu achava que ia acontecer? Eu achava que eu ia ganhar 0 em um mês e 15 mil reais no outro mês, né? E 5 mil no outro mês. Sabe, eu achava que tinha uma volatilidade de ganho, uma dispersão de ganho muito grande. E hoje eu vejo, depois que você vai montando sua carteira, vai crescendo na profissão, a volatilidade não é tão alta assim. Tem uma certa constância nos seus ganhos. Eu já fiz a conta da minha, tá? A minha dá mais ou menos 30% de volatilidade. O que isso quer dizer, tá? Na prática, vou dar um exemplo aqui do que isso significa. Se você ganhar 10 mil reais por mês de média, né, a gente tem que ver sempre a média do assessor, quer dizer que vai ter mês que você vai ganhar 7, vai ter mês que você vai ganhar 13, né, vai oscilar mais ou menos nessa faixa. Mas dificilmente vai ter um mês que você vai ganhar 3, 5. E dificilmente também vai ter um mês que vai ganhar 30, 20, sabe? Ela segue ali um padrãozinho, até porque tem diferentes ganhos, né, que a gente tem, que são recorrentes, que são rotineiros ali e ajudam a dar um pouco mais de previsibilidade na renda. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito, eu tenho uma grande boleta, né, que eu fecho todo ano, pelo menos nos últimos 2 anos, 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, né, eu fechei, que é uma boleta muito grande de um seguro, tá? Um seguro para empresas, que eu ajudei um cliente meu a fechar, dá uma receita bem bacana, né, ele paga toda vez em outubro, e assim, para o cliente é muito cômodo, para mim é muito cômodo, e é uma receita meio que garantida, porque no banco ele pagava um valor muito mais caro e não cobria todo o risco que ele precisava. Eu arranjei um seguro para ele mais barato que cobria todo o risco que ele precisava, então todo ano ele vai só renovando ali e me dá uma constância no ano ali muito bacana só de receber essa boleta. E seguros de forma geral tem isso também, né? Seguro de pessoa física eu não trabalho tanto, então não tenho muitos clientes que possuem, mas colegas assessores têm. E aí é a mesma coisa, né? O seguro ali, ele pinga todo mês, tem ou investimentos também que pingam todo mês. Isso acaba, estou só dando um exemplo aqui, tá? Mas isso acaba dando mais constância para o seu salário. Quem está no Espartano sabe o quanto eu gosto de câmbio, né? Câmbio também é uma coisa que eu faço bastante e dá muita previsibilidade na sua receita, além de dar uma receita muito bacana. Então não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Você que está pensando aí em ser assessor de investimentos, ou às vezes está no banco querendo vir, fique tranquilo, não é tão assustador assim, a receita não oscila tanto, às vezes eu sinto esses medos até hoje, eu converso com colegas assessores que eles também sentem. Às vezes a gente fica com a impressão que, cara, do nada eu vou perder tudo, né? Parece que as coisas vão sumir e às vezes realmente dá a impressão que todos os seus clientes vão sair, que você errou com todo mundo e que você não está dando um bom atendimento e todo mundo vai procurar outro assessor. Eu já passei várias fases pensando isso, sabe? Ou porque o mercado estava caindo, ou pega um mês ali que você não está tão animado para atender tão bem aqueles clientes e parece que as coisas não vão dar certo. Mas na prática, né, agora que eu completei meu 5º ano como assessor de investimentos, eu vejo que não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais estável quanto a maioria das pessoas estão pensando. E usando o exemplo de outra autônoma, né, que é minha noiva também, gente, foi a melhor coisa que ela fez, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu nem falei isso aqui porque eu espero que vocês não tenham dúvidas. Poxa, sem dúvidas, eu tenho amigos que ficaram no banco, que estão no banco até hoje, e assim, beleza, eles começaram a ganhar 3.500, só que eles trabalham em 5, né? E eu demorei um pouquinho para ganhar os 3.500, mas depois que eu rompi ali essa barreira, meu ganho cresceu exponencialmente, que é o que acontece
como nossa profissão é uma bola de neve, a nossa carteira vai aumentando e nossos ganhos vão aumentando em cima dela, o crescimento é muito rápido depois que você rompe ali aquela barreira inicial. E a minha noiva foi a mesma coisa. Ela quase se prendeu ali num salário de R$2.500, R$3.000, numa rotina exaustiva, porque trabalhar em hospital não é fácil. Ela ficava muito estressada, muito chateada, porque eram casos até muito difíceis. E eu acho engraçado que ela reclama até hoje, né? Ela virou autônoma e às vezes eu vejo ela tá chateada, porque às vezes perde um paciente, o paciente não para de ser atendido por ela, ou não cresceu tanto o número de pacientes como ela queria. E aí eu sempre lembro ela, falo assim, poxa, mas lembra, né, o tanto que você trabalha hoje, que não é muito, né, é pouco relativamente, o quanto você ganha e o tanto que você ganharia, né, os 2.500 que você ia tirar no hospital, para o estresse que era, né? Lembre-se sempre disso, porque às vezes eu vejo assim, às vezes as pessoas se acomodam, ela poderia ter se acomodado no hospital, eu poderia ter me acomodado no banco, e você tem aquele ganho ali fixo e acha que aquilo é muito relevante, que é muito bom e que é isso mesmo, a vida, e fica numa rotina às vezes exaustiva, cansativa, o tempo vai passando, você se acomoda naquele ganho, né? E você, ok, ajusta seu orçamento para aquilo ali e não enxerga mais outras possibilidades. Eu vejo muito isso no olho das pessoas, nas conversas que eu tenho com as pessoas, eu vejo muita gente boa, muito cara bom, que se vier para a profissão vai destruir, vai ganhar muito dinheiro, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue ver o mundo que eu vejo, o mundo que quem já é assessor de investimentos e já rompeu as barreiras iniciais ali enxerga, que poxa, é uma profissão sem dúvida muito, muito, muito melhor do que ser gerente de banco, por exemplo, tá? Então, pensem sobre isso. Como é que... Vou falar um pouquinho, como é que faz para isso dar certo, tá? Quais são as dificuldades? O que você tem que pensar para decidir se você vai ou não virar ali um assessor de investimentos e se vai ser difícil começo ou não. Vou começar falando para quem está numa transição de carreira, porque eu acho que são os que têm mais medo. Eu vejo que o pessoal mais novo que está começando, embora eu conheci alguns, até entrevistei alguns essa semana que não toparam mesmo estando nesse momento, eu acho que quem está na transição de carreira e quem é de banco tem muito mais medo, porque às vezes já está confortável ali com a situação atual. Então primeiro eu vou falar para eles, depois eu falo para quem está começando sem nenhuma profissão ainda, às vezes é o primeiro emprego, né, como foi para mim. Poxa, você tem que pensar muito assim, você tem que pensar muito... Primeiro, se você já vem da área financeira, é muito, 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 muito mais fácil. Se você já está no banco, se você já tem clientes, se você já tem pelo menos uma lista de pessoas para trabalhar e já tem uma vivência ali na área financeira, as pessoas te veem como uma pessoa de mercado financeiro, vai ser mais fácil para você e você vai ter bastante facilidade na profissão. Vão ter os desafios, mas você vai romper essa barreira inicial, vai começar a ganhar dinheiro muito mais rápido do que quem não está, não está inserido nesse mercado ainda. Às vezes eu falo ali com o gerente de banco que, poxa, o cara tem uma base no banco ali de 300 nomes, 500 nomes, 1.000 nomes, 2.000 nomes e fica com medo, achando que não vai conseguir captar. Assim, gente, se vocês captarem 50 clientes que seja, sabe, em 1 ano, em 2 anos que seja, pode demorar um pouquinho mais, né, isso pode ser um problema, mas se vocês captarem 30, 50 clientes, vocês já vão estar ganhando bem, O objetivo é sempre buscar o 100 ali, né, buscar 100 clientes bons, que te dão receita, e aí você vai estar com uma remuneração muito, muito, muito bacana, mas com 30, 50 clientes ali, mas já dá para ganhar ali uns R$5.000, R$3.500, que é mais ou menos o que o banco paga, dependendo da sua região, dependendo do seu cargo, claro. E depende de muitos fatores, né? Se você ainda não sabe como é que funciona a remuneração, vai no meu vídeo de remuneração, mas falando para o gerente de banco que já tem clientes que tem dinheiro ali, é mais fácil ele fazer essa transição. E fora o dinheiro, a gente não ganha só remuneração através dos investimentos, tá? A gente tem sempre que lembrar isso, o cross-sell de produtos é fundamental. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu ganho dinheiro de muitas outras formas, por exemplo, eu tenho o curso de investimentos, né, que eu faço.
E, poxa, o curso de investimentos é muito bom, porque eu cobro, né, um valor na cabeça ali das pessoas, né, dos prospects, das pessoas que assistem minhas palestras, e é um dinheiro na veia que entra ali para você, você faz ali no final de semana, vende ali para uma turma, a pessoa te paga e bacana, você já ganha o dinheiro, fora que depois algumas das pessoas vão virar seus clientes também. Eu foco muito nisso, mas tem outros cross-selling que vocês podem fazer, por exemplo, seguro de vida. Às vezes você é gerente de banco e vende seguro de vida no seu banco, cara, venha para a profissão de assessor de investimentos e venda seguro de vida, dá muita receita, muito bacana e todo mundo precisa de seguro de vida. Não precisa vender aquele seguro de vida que você vende no banco lá para aquele senhorzinho que nunca vai usar, mas tem produtos muito bons, né, Prudential, Mongeral, que são os Whole Life, que é um valor agregado maior para o cliente, é um valor maior que ele paga também, e para o assessor também é muito bacana, né? Todo mundo sai ganhando nesse tipo de produto financeiro. Tem consórcios também, eu tenho um colega assessor que vende muito consórcio, foca 2 agora, né? Um está na minha equipe, outro é só um colega, mas eles sabem vender muito bem consórcio. E o consórcio faz muito sentido para alguns clientes, aquela pessoa que não tem dinheiro às vezes para pagar à vista, mas não quer fazer um financiamento. Consórcio é um meio termo e para o profissional de mercado financeiro é muito vantajoso também fazer a venda desse consórcio. Então já é uma receita extra fora dos investimentos que você pode buscar, que muitas vezes você já tem experiência em vender. Então não fique preocupado só, eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o investimento, com o percentual que vai ganhar em cima desse investimento. Claro, tem que pensar também, é uma das partes do ganho, mas não é só, não é o... Talvez seja o principal, né? É o meu principal, mas cada vez mais outros produtos financeiros estão tomando conta da minha receita financeira. Isso é muito bom, muito saudável, isso diversifica o seu risco, né? Isso aumenta a previsibilidade do seu ganho. Então, estude com carinho a profissão se você está nessa transição de carreira já do banco, porque é muito mais fácil para você e, de novo, tem um mundo que talvez você não está acreditando, é aquela água gelada que dá medo de entrar, mas se você pular, muitas vezes você vai ser recompensado e depois de um tempo já bateu o sol ali e você nem lembra mais do frio que você está passando. Para profissionais que são de outra área que não da área financeira, eu acredito que tem que pensar um pouquinho, claro que tem uma necessidade de dinheiro muito urgente, né? Porque se você tiver uma reserva de emergência bacana, se você conseguir ser demitido pela empresa ou algo do tipo, é mais fácil fazer essa troca, é mais fácil fazer essa transição. Principalmente se você tiver ali um aninho sossegado, poxa, experimente, né? Experimente a profissão, que se você gosta de mercado financeiro, se você gosta de pessoas, com certeza você vai se dar muito bem nessa profissão. Mas eu olharia bastante quem são os relacionamentos que você tem dentro dessa empresa. Você tem um relacionamento bacana dentro dessa empresa, as pessoas te conhecem, as pessoas conversam com você, tem ali às vezes se você é um funcionário mais no nível abaixo, tem ali os gerentes, diretores, que talvez você poderia conversar com eles para eles se tornarem seus primeiros clientes. Eu vejo muitos profissionais fazendo essa troca e prospectando ali a equipe, né, que ele trabalhava antes, e ajuda bastante no começo da carreira dele, já faz ele começar ganhando uma remuneração mensal, o que torna tudo muito mais fácil. Então, se você tiver principalmente esse caminho, esse contato, esse networking, ou também, né, networking pessoal, enfim, se você já tem um tempo de mercado, qualquer mercado que seja, talvez você tenha um network maior e também torna as coisas mais fáceis. E por fim, para você que está começando do zero, como eu comecei, a vantagem tem vantagens e desvantagens, né? Eu quando comecei não tinha contatos, não tinha network, não tinha muito para onde me basear, mas o bom também é que você, muitas vezes, né, na maioria das vezes pelo menos, não tem filho, não tem grandes responsabilidades, às vezes mora em república, eu morava em república, então assim, o custo é muito mais baixo, né, para você começar na profissão, então a conta fica mais viável, às vezes você não precisa ganhar tanto para sustentar. Algumas pessoas que eu entrevistei essa semana, que eu conversei, poxa, tem gerente de banco que ganha R$7.500 por mês. Então a troca para ele, claro que a troca vai ser mais fácil, ele vai ter já alguns clientes de cara, mas o tanto que ele precisa ganhar é um pouco mais difícil. Para você, a troca não é tão difícil, você não tem essa vantagem de ter clientes,
mas você também, às vezes com R$2.000, R$3.000, você já se sustenta, já fica tranquilo, não tem muito estresse com essa mudança. Então, pessoal, tem vantagens e desvantagens, tá? Quais são os métodos? Como fazer isso dar certo? Eu sempre digo assim, bom, eu cresci minha carteira, eu fiz minha carteira de clientes com base em palestras de investimentos e cursos de investimentos, tá? Todo mundo sabe que foi assim que eu criei, então assim que eu recomendo que você faça muito eventos, faça muitas palestras, e eu falo isso, né, eu fiz, mas não foi só eu que fiz desse jeito. Se você ler o livro do Guilherme Benchimol, ele fez exatamente do mesmo jeito, eu fiz do jeito dele, né, na verdade nem foi de propósito, ou foi, mas enfim, eu li o livro depois que eu já tinha feito isso, a gente acabou seguindo o mesmo caminho, meio que sem querer. Ou não, ou eu vi ele falando alguma vez e copiei mesmo ele, não tem problema, não é isso, se foi isso, para mim não é problema nenhum. Mas, se você ler o livro do Guilherme Benchimol, você vai ver que ele teve a mesma percepção que eu, né? No começo ele prospectava ali, fazendo cold call, batendo de porta em porta, e ele não tinha resultado. E aí um dia ele comprou um pão de queijo ali, chamou umas pessoas para assistirem a palestra de investimento, e as pessoas assistiram a palestra, viraram clientes deles, e depois ele começou a vender cursos sobre investimento. Eu segui exatamente a mesma trajetória e é o melhor método que tem, é o que mais dá certo, sem dúvidas. Então, se você está do zero, não tem ali aquele comecinho para dar o gás, comece fazendo isso. Mesmo quem não está começando do zero, é também um dos artifícios para você crescer sua base de clientes. Eu uso muito até hoje, não tanto quanto eu fiz no passado, porque na época eu não tinha clientes, então só focava, né, nessa prospecção, mas ainda faço até hoje para prospectar clientes, tá? Esse é o melhor caminho para você que não tem relacionamento, não é gerente de banco, não tem nenhuma outra forma de prospectar. Seu escritório não te dá clientes, né? Porque também seu escritório te dá clientes, é um pouco mais tranquilo, você tem a sua bola de neve. Mais difícil é fazer a primeira bolinha. Se você já tem uma bola de neve, aí é mais fácil, você pode só ir rolando ela que ela vai crescendo, tá? O que é esse crescimento? Esse crescimento é dar um bom atendimento ao cliente, pedir indicação. Normalmente essas pessoas, se você der um bom atendimento, e aí tem vídeos aqui que eu falo sobre bom atendimento, você vai ganhando cada vez mais indicações, seus clientes vão aportando novos dinheiros, vão passando pai, a mãe, o filho, a filha, e você vai crescendo essa sua base de clientes, tá bom, pessoal? E tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas assim, por que eu, em todas as vidas, se eu pudesse tomar essa decisão de novo, eu seria autônomo de novo, e eu falo para todo mundo ser autônomo, abrir sua própria empresa, fazer seu próprio negócio. Claro que tem negócios que eu acho melhores que outros, tá? Uma grande vantagem do nosso negócio é que a gente não tem um custo fixo muito alto. É diferente eu não gosto muito de negócios físicos, por exemplo, a pessoa vai abrir um restaurante. Pô, é difícil, você tem que alugar um espaço grande, você tem que comprar ou alugar maquinário especial, louça, talheres, tem que ter funcionário, tem que ter um monte de coisa, eu acho muito difícil. O assessor de investimentos, como é autônomo, que depende muito de você e do seu estudo, eu acho uma das melhores profissões, um dos melhores mercados para se entrar. Qual que é a grande vantagem, tá? As dificuldades você já sabe, você já tem aí na sua cabeça. Então eu vou te falar uma vantagem que ninguém te fala. O que eu gosto de ser autônomo, o que eu acho bacana e o que me dá mais segurança. Porque você às vezes fica com muito medo de ser profissional autônomo, mas gente, se você é empregado, você também pode ser demitido, sabe? Você pode ser demitido a qualquer momento, você também fica com medo de ser demitido ou de não conseguir aquela promoção. Então todo mundo tem medo de perder dinheiro, né? Um dos maiores medos do ser humano é o medo da pobreza. Uma vez eu li isso em não sei que livro, mas dizem que um dos maiores medos, né, é o medo do empobrecimento. E você vai ter esse medo sendo CLT, você vai ter esse medo sendo autônomo. Isso não tem diferença nenhuma. Mas qual que é a diferença, a vantagem principal do autônomo? A vantagem é, você sabe que você sempre pode fazer mais. E você sabe que você pode buscar um ganho que você precisa. Então, por exemplo, às vezes se você é CLT e já está no contrato ali que você ganha, você trabalha 1 hora a mais, 2 horas a mais, se esforça um pouquinho a mais naquela semana, tem uma concentração, melhora a sua concentração no trabalho, não vai te dar um ganho tão grande. Como assessor de investimentos, se você focar, se você se esforçar, se você ligar mais, se você fizer mais palestras, se você fizer uma reunião mais estruturada para o seu cliente, se você se preparar melhor para a reunião para o seu cliente,
você vai ter um ganho financeiro maior, você consegue fazer um ganho financeiro maior. Então, eu sinto muito hoje que eu tenho um carro e eu tenho o poder de acelerar e frear esse carro. Então, às vezes eu estou um pouco mais motivado, eu tenho um pouco mais de energia, eu vou lá, me esforço mais, eu capto mais, eu cresço minha base um pouco mais exponencialmente. Às vezes eu estou um pouco disperso, estou um pouco sem tanto talvez aquela energia, ok, as coisas vão mais devagar. Mas sempre que você apertar, sempre que você achar que é necessário, sempre que você sentir que, poxa, preciso, quero fazer uma viagem, quero comprar alguma coisa, preciso juntar mais dinheiro, você consegue, você tem essa motivação do, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer já, tenho que fazer isso, isso, aquilo, tenho que fazer uma palestra por semana a partir de agora, durante os próximos 2 meses, para eu dar um boom, para eu ter um crescimento maior na minha carteira de clientes. Essa possibilidade de crescer seu negócio sempre que você quiser é muito forte, galera, e é muito bacana. Até porque eu queria que vocês acreditassem mais em vocês mesmos. Às vezes a gente não acredita. Mas deixa eu te falar uma coisa. A capacidade do seu cérebro, quando você tem um problema que você precisa resolver, ela é fascinante, ela é absurdamente importante. Seu cérebro é muito capaz de resolver os problemas que você precisa. Então, se você se coloca na frente de um problema, o problema é, por exemplo, captar mais clientes, sei lá, aumentar sua base, gerar mais receita, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que você começa a pensar e raciocinar muito sobre isso e você começa a achar saídas para fazer aquilo, né? Eu fiz muito isso, eu fazia as coisas no começo que não davam certo e tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, você vai vendo que dá certo, que não dá certo, que dá certo, que não dá certo, e você começa opa, peraí, quando eu falo desse jeito com o cliente, ele normalmente dá mais resultado do que quando eu vou para aquele outro jeito. E você começa a ir pelos caminhos que dão certo. Então, você tendo essa perseverança, você primeiro pulando ali na água, entrando na água, tomando essa decisão, partindo para ação, né? Saindo da indignação e partindo para ação, tomando essa vontade de ser assessor de investimentos e deixando o seu cérebro trabalhar, pensando sobre aquilo, refletindo o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, seguindo as dicas aqui do canal, né, que eu falo bastante o que você pode fazer, você vai ver que você começa a dar o resultado e você começa a entender o que você precisa fazer para dar resultado. Isso é fenomenal, você ganha um controle sobre a sua vida, você ganha um controle sobre a sua situação financeira que, sinceramente, eu não consigo enxergar em muitas outras profissões, tá? Maioria dos trabalhos você não é capaz de mudar sua situação financeira quando você quiser ou fazendo o que você vê ali que tem que ser feito. Agora, como assessor de investimentos, fica muito claro, é muito mais fácil você entender, quando você entende o que você tem que fazer, é questão de você pôr ali força ou não, pôr foco ou não naquilo, que você começa a trazer cada vez mais resultado para você. Então, espero que tenha ajudado esse vídeo, espero que você tenha tido uma luz, espero que tenha tirado um pouquinho do seu medo de ser assessor de investimentos, dessa profissão maravilhosa que está fazendo muita gente ficar rica no Brasil.